Bom dia, 1 minuto para meio-dia, na verdade quase 1 minuto para meio-dia. Eu sou o Jefferson Feijó, talvez você já me conheça, e se você não me conhece, eu também sou o Jefferson Feijó. Meio-dia já, em ponto, então boa tarde. Para quem não almoçou ainda, bom dia, daqui a pouco o Márcio tá entrando aí. Eu convido você que tá chegando na live fazer algo que a gente aprendeu lá na primeira live da quinzena para mudança. Que quando a gente é participativo, a gente começa a evoluir. Quando a gente não só apenas fica como espectador, a gente participa das coisas e a gente começa a evoluir. Como é que você participa? Primeiro dando um bom dia, boa tarde, falando da cidade de que você está falando aí. Dá um boa tarde, fala a cidade que você está falando, a Monique está fazendo almoço, é isso aí. 12 pessoas já na live. E também aproveita para encaminhar ali no aviãozinho aqui que está abaixo, ó. Encaminha nesse aviãozinho aqui, ó. Ó, esse aviãozinho encaminha para 10 pessoas aí. Pode caminhar para 10 pessoas e vamos fazer esse Brasil tremer. Então eu convido você a se preparar, pegar o papel e caneta, printa a tela, já manda no seu grupo lá que você faz parte. Ó, o Márcio entrou aí. Tô na área. Lajeado, é isso aí. O doutor... Na verdade, agora que eu tô lembrando, ele é de Lajeado agora, né? Mas é de outro estado. Ele vai falar daqui a pouco qual estado ele nasceu. Ó, boa tarde, Lajeado, São Paulo, Piracicaba, São Paulo, Campinas, Cruzeiro, São Paulo. Ó, a galera tá entrando aí. Vamos lá, pessoal, encaminha para mais pessoas. Hoje a gente vai falar de princípios do emagrecimento da qualidade de vida, né? E princípios nada mais é como maneira de lidar com algo que acontece nas nossas vidas, só que quando a gente fala de saúde, de ter uma vida mais saudável, de escolher uma vida mais saudável, a gente tem princípios. E muitas vezes falta conhecimento, falta metodologia, são coisas simples. Talvez é coisas óbvias que você vai ouvir hoje, mas talvez também são coisas novas aí para você poder aplicar. Essa live não vai ficar salva, tá? Eu vou dar para o Dr. Márcio e vou separar para mim e vou separar para o nosso grupo de mentoria lá. Então, aproveita aí quem tá aí, Maranhão, São Paulo, Lauro de Freitas, Bahia, a Jaque tá sempre presente ali. Cili. Galera, pega o papel e caneta, printa lá, manda no seu grupo, convida a galera do seu grupo, Team Hulk bombando, Jennifer, São José dos Pinhais, a Jennifer é uma das líderes lá do grupo. Eu vou chamar o Dr. Márcio agora aqui. Vamos lá. Cadê o doutor? Transmitir. E vamos botar uma energia aí, tocar uma energia positiva pro Márcio sentir bem à vontade aqui, ó. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Bate Tim bate, galera de Porto Alegre aqui, Teacher New Look, tu viu? Tirei até a barba para receber o Márcio aqui hoje. Oi, aí Jefferson, beleza, meu amigo? Tudo bem? Como é que tá Seja o áudio bem-vindo. aí? Tá top, tá muito Legal, bom. legal. Obrigado pelo convite, meu irmão. Pessoal, esse é o Márcio. A primeira vez que eu conheci ele, a gente estava fazendo um outro projeto, eu e meu irmão, do emagrecimento consciente. Ele gravou um vídeo, eu não sei se você se lembra daquela vez, teve lá no nosso escritório de coaching. E esse projeto acabou continuando agora, né? A gente retomou. Com o fechamento da academia, a gente resolveu, em vez de... Eles fecharam a academia, mas eles não podem fechar uma missão, né? Então, a gente continuou trabalhando de maneira online. E tem pessoas hoje do Brasil todo, no grupo do Telegram ali já são quase 2.000 pessoas, mas não são números, né? As pessoas, elas não são números. Então eu convidei você porque desde aquela época e eu acompanho no teu Instagram algumas coisas, eu me lembro que você falava dos 7 pilares, acompanho ali o jejum intermitente e, enfim, a gente confia em você. O Márcio fez coaching com meu irmão, com o Silvio Júnior, que estava aqui esses dias. Mas se apresenta aí pro pessoal e fala qual estado que você é, que eu lembro. Eu lembro a cidade lá. É isso aí. Bom, sempre é um prazer a gente estar aqui falando sobre saúde e qualidade de vida. Essa é a minha missão, né? E sim, eu fiz o acompanhamento de coach lá com teu irmão que me ajudou demais, né? O Silvio abriu muito minha mente a ter mais clareza, enfim. E a conseguir colocar em prática a minha missão, que é levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas de uma forma mais eficiente, né?
Eu sou de Maceió, Alagoas. Né? Ah, é Sou lá Maceió. Isso, Maceió, Alagoas, lá do Nordeste. E fui fisgado aí por uma gaúcha que é daqui de Lajeado. E aí, estou há quanto tempo aqui em Lajeado? Acho que uns 6 anos morando aqui em Lajeado. Mas eu morei no Sul, conheci minha esposa aqui quando eu fiz faculdade, né? Eu fiz faculdade aqui no Sul, voltei para o Nordeste e aí estou de volta aqui há uns 6 anos. Legal. Márcio, eu me lembro quando eu falava contigo lá no começo, na verdade, hoje tu trabalha com saúde e qualidade de vida, né? Mas tu começou em outra área. O que que motivou você a sair da... Porque a missão ela tem a ver com teus motivos que você age, né? Eu falo que a nossa missão ela está intimamente ligada, às vezes, com algum desafio que a gente passa. Mas o que que motivou você a fazer essa transição dentro da medicina, né? E trabalhar com saúde e qualidade de vida? Essa minha missão em trabalhar com saúde e qualidade de vida começou há uns 8 anos, eu acredito. Eu entrei na medicina, Jefferson, com o foco voltado todo para a área da oftalmologia. Essa era a minha ideia, tá? Então, eu já entrei na medicina porque eu queria ser oftalmologista. Consegui concretizar essa missão, depois eu tirei a prova de título, enfim, voltei para o Nordeste com a bagagem toda pronta, né? Focado em cirurgia de catarata, enfim. E aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a focar tanto no trabalho para ter essa entrada no mercado de trabalho, e acabei fazendo o que muitas pessoas fazem, né? Foca no trabalho e esquece do seu bem mais precioso, que é a sua própria saúde. E então, cara, minha alimentação não era legal, eu parei de fazer atividade física, engordei, né? Eu nunca fui gordo, mas tem umas fotos que eu olho hoje, era aquele cara inchado, acho que eu tinha uns 10 quilos aí de diferença, né, de gordura corporal. E aí fiz uns exames, desse exame veio um aumento da glicose, da insulina, um quadro que a gente chama de resistência insulínica. E aquilo me assustou, né? Aquilo foi a minha dor, né? E a partir dessa dor, eu digo, cara, o que é que eu vou fazer agora? Porque, apesar de médico, eu não sabia o que fazer para melhorar aquele quadro ali, né? Não tinha uma forma que realmente fosse eficiente. Eu tinha que procurar ajuda. E aí eu fui, através de alguns amigos que já estavam na área, enfim, eu fui fazendo cursos que o intuito era melhorar a minha própria saúde, né? Com isso, eu passei a melhorar a minha saúde, a dos familiares, e veio um gatilho assim, de, cara, isso é uma área que eu gosto, tô percebendo que me dá mais prazer em ajudar as pessoas através dessa área do que da área da oftalmologia. Abri consultório na área, fiquei um período curto ali fazendo oftalmologia e essa área, até que eu larguei oftalmo, porque realmente eu vi que minha missão era essa. Um exemplo que eu dou é que eu atendia na oftalmologia pessoas, por exemplo, que estavam com retinopatia diabética e não tinha mais muito o que fazer, né? Diabetes avançado, tinha algumas coisas que a gente podia fazer para melhorar, algumas injeções, alguns tratamentos, mas a recuperação visual era muito discreta. Pacientes que já estavam com membros amputados, enfim. E como eu estava com descontrole da glicose, eu disse, cara, eu não quero chegar nesse ponto e eu posso ajudar essas pessoas de uma forma diferente. Em vez de tentar recuperar a visão que já foi perdida, eu quero ajudar essas pessoas a não chegarem lá, a reverter o quadro de diabetes, que está muito intimamente ligado com a obesidade também, né? Então, foi isso aí. Essa foi minha dor e o meu intuito de ajudar as pessoas de uma forma preventiva, evitando o surgimento das doenças. E é isso que eu faço nos últimos 8 anos, mais ou menos. Então, eu vou resumir. Na verdade, hoje tu ajuda as pessoas a ver melhor a saúde, né? Então, tu é um É, isso aí. oftalmologista ainda, só que de alguma forma tu ajuda as pessoas a ver melhor a sua saúde. Porque eu vejo que, às vezes eu falo para algumas pessoas, cara, eu queria te emprestar o óculos do que eu tô vendo, né? Porque muita busca, às vezes, por algo que tá fora, acaba esquecendo buscar alguma coisa que tá dentro. E é um hábito de longo prazo, querer fazer exercício, desenvolver esse hábito quem não tem, né? Só para te habituar aqui, Márcio, a grande maioria do público aqui são mulheres, tá? No 80, 90% são mulheres, né? Aí tá a Diana ali do Espírito Santo, a Jaque. E eu me lembro que aquela época a gente já falava um pouco sobre mulheres. E aí eu queria que tu falasse como é que é a diferença, assim, se tem diferença do emagrecimento para mulheres e para homens,
né? E alguns pontos assim que são perguntas que todas as mulheres fazem que acabam impedindo elas de emagrecer, né? Sim, existem algumas nuances aí, tá? Por exemplo, a mulher, aqui a gente vai falar do ponto de vista hormonal, né? Quando a gente compara uma mulher e o homem, elas têm os mesmos hormônios, certo? O que muda da mulher para o homem é a proporção e quantidade entre esses hormônios. Então, quando a gente avalia o homem, ele tem muito mais testosterona e menos estrogênio. Já a mulher tem o contrário, muito mais estrogênio e bem menos testosterona. A mulher chega a ter 15, 20 vezes menos testosterona que o homem. Então, ela tem uma predominância estrogênica quando a gente compara com o homem, certo? E isso faz com que seja mais fácil, talvez, acumular gordura. Em partes, isso é bom. Esse estrogênio, ele é o que dá aquela, vamos dizer, aquele corpo mais curvilíneo da mulher, porque faz com que acumule uma gordurinha ali nessa região do culote e tal, que é mais difícil de acesso, que muitas mulheres não querem, não gostam, mas a gente sabe que dá aquele formato, né, feminino, certo? Perder toda essa gordura acaba masculinizando, em parte, a mulher, né? Mas isso é uma diferença. A mulher tem, sim. Quando eu faço, por exemplo, um programa de emagrecimento, o que é que eu observo? As pessoas tendem a emagrecer, quando a gente faz isso de forma eficiente, de 7 a 12 quilos em 5 semanas, quando o resultado, quando a pessoa segue 100% a risco. Os homens tendem a ter na média alta e as mulheres na média baixa, entendeu? Então, as mulheres tendem a emagrecer normalmente menos que o homem, por isso, por questões hormonais. Então, o estrogênio facilita mais o acúmulo de gordura, enquanto a testosterona tem uma ação de favorecer a queima de gordura. E uma outra situação é que, talvez por questões hormonais também, o homem normalmente tem muito mais massa muscular que a mulher, certo? E ter uma massa muscular aumentada faz com que a sua taxa metabólica basal seja maior, ou seja, eu estou parado aqui, eu vou ter um gasto calórico durante minhas 24 horas, certo? O que mais faz eu gastar calorias ao longo de 24 horas? É o que chamamos de taxa metabólica basal. É quanto eu gasto sem fazer nada, só estar parado aqui respirando. Então, o homem normalmente vai ter uma taxa metabólica basal mais alta que a mulher por ter mais massa muscular. Então, aí já vai uma dica, né? Para a gente trabalhar bem o emagrecimento, é bom ter uma boa massa muscular. Eu me lembro que uma vez você falou, acho que foi uma outra live que a gente fez, que ganhar massa muscular, na verdade, eu posso ganhar peso e posso emagrecer. Explica para o pessoal isso, porque, inclusive, aqui na página da academia tem, e eu falo para as pessoas, eu falo o que elas querem ouvir, mas a gente faz o que as pessoas precisam, né? Perca até 10 quilos em 58 dias. Isso é marketing. E às vezes os 10 quilos são de gordura, o teu peso vai ficar igual. Às vezes vai aumentar o teu peso e você vai emagrecer. Mas eu vou deixar o doutor explicar aqui só antes, pessoal. Só para vocês, quem está a primeira vez no Instagram e eu ainda não pegou o funcionamento da ferramenta, tem um pontinho de interrogação ali embaixo. E aí eu peço para vocês fazer as perguntas ali, porque o pessoal vai entrando, vai acenando. E aí eu já vi que teve pergunta da menopausa, eu anotei aqui. Mas tem um pontinho de interrogação, pergunta ali que no final ali eu escolho as melhores perguntas. Mas fala mais sobre isso. Tem como ganhar peso e emagrecer? Sim, eu costumo dizer, né, Jefferson, que eu adoro emagrecer ganhando peso, né? Porque se eu estou emagrecendo ganhando peso, significa que eu estou perdendo gordura e ganhando massa muscular. É a estratégia que pode funcionar, sim, funciona, mas é difícil conseguir as duas coisas, porque são coisas antagônicas, né? A estratégia para emagrecimento normalmente é uma, para massa muscular é outra. Então é um ajuste muito fino fazer as duas coisas em combinação. Mas é importante as pessoas entenderem que perder peso na balança muitas vezes é diferente de emagrecimento, sim, né? Eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala em IMC, Índice de Massa Corpórea, por exemplo, é uma forma de medir a composição corporal muito inadequada, no meu ponto de vista. Por quê? Tu pega duas pessoas, uma que seria vamos dizer, as duas têm o mesmo peso e a mesma altura, certo? Só que uma é um fisiculturista, com muito músculo e pouca gordura, e o outro é um tal obeso e sedentário. Eles vão ter o mesmo IMC, o mesmo índice de massa corpórea, mas tem composição corporal bem diferentes. Então a gente não pode dar
olhar apenas para o peso, a gente tem que olhar a composição corporal, o quanto que tem de massa muscular, quanto que tem de massa de gordura. Então, às vezes, as pessoas estão perdendo gordura, mas estão se alimentando corretamente, estão treinando forte, estão lá buscando uma musculação intensa e conseguem ganhar músculo no processo, por exemplo. Então, o peso pode ficar estagnado, mas ela está emagrecendo. Então, aí tem que dar atenção às medidas, né? Circunferência abdominal, enfim. Não sei se ficou claro aí, se era essa a tua Claro, a relação pergunta, mas... cintura e quadril, né? Na verdade, o peso ele é apenas um indicador, né? O É isso peso ele aí. é apenas um indicador. E eu até quando eu fiz um pós em um MBA em gestão, eu comecei a olhar as coisas como mais indicadores. Pô, o peso é um indicador, o abdominal é outro indicador, relação cintura e quadril é outro indicador, percentual de gordura é outro indicador. E claro que tem algo que é mais positivo, algo que como é que eu posso dizer? Algo que seja mais específico para você no seu caso. Eu vejo que ontem eu estava fazendo uma live lá no grupo, de uma aula de bônus no grupo de mentoria, e eu falei assim, pessoal, eu quero que todo mundo toque a balança fora. Tem gente que está comprando balança, né? E às vezes não quer investir no nutricionista, no médico, no personal. E eu fico pensando, pô, vocês estão comprando balança para se pesar todos os dias. Mas é uma Uhum. ferramenta, às vezes, que ela só diminui a tua autoestima e ela não te ensina a fazer algo para te tirar da tua situação. Ela só mostra. E às vezes é um indicador, talvez, que é um dos piores indicadores aí, como o doutor falou. Eu vejo que você fala muito sobre a estratégia alimentar do jejum intermitente, né? Tem até uma parte, um artigo que tu postou uma vez, eu sempre falava para os meus amigos, cuidado com o que eu vou falar aqui, pesquisem, isso é uma estratégia, tá? Então, filtra, ó, respira fundo aqui o pessoal. E eu falava assim, cara, sempre quando eu faço jejum intermitente eu fico mais inteligente, porque eu ficava mais leve de manhã e mais rápido, tomava lá só tomava um cafezinho, às vezes ficava até sem tomar café, sem açúcar. E aí tu postou algo sobre isso, né? Que aumenta a capacidade de pensamento. Mas explica mais para o pessoal essa estratégia, né? Os cuidados e os benefícios que a gente tem que ter com essa estratégia. Eu gosto bastante, aplico bastante essa estratégia com meus pacientes que buscam emagrecimento normalmente. Então, o jejum intermitente não é nenhuma dieta específica, ele é uma estratégia alimentar. Assim como comer de 3 em 3 horas também não é uma dieta, é uma estratégia alimentar. Por algum motivo, ficou consagrado que a gente deveria comer de 3 em 3 horas. Mas a gente sabe que isso não é bem verdade. Tem aí cada vez mais estudos mostrando que o jejum intermitente é uma baita de uma ferramenta, né? E por que ele é legal, por exemplo, para o emagrecimento? Porque se eu vou ficar um período sem me alimentar, porque assim, toda vez que eu introduzo um alimento, eu vou ter uma elevação da minha glicose, consequentemente eu tenho uma elevação da minha insulina. Quando a minha insulina se eleva, eu envio uma sinalização para o meu organismo estocar energia, acumular gordura. Então, se eu fico um período do meu dia maior sem me alimentar, o que acontece? Minha insulina fica, a tendência ela cair para os seus níveis mais baixos. E aí é como se o meu corpo fosse forçado a reaprender, vamos dizer dessa forma, a como utilizar a minha gordura que está estocada como substrato energético. Eu vou fazer o caminho inverso. Em vez de eu estocar a gordura, eu vou agora usar a gordura como substrato energético. E aí, Jefferson, tem vários protocolos, né? Eu gosto muito do 16/8, no qual a gente fica 16 horas jejuando, mas aí pode tomar água, um cafezinho preto sem adoçar, água com gás, quem gosta, até uma aguinha com limão, é tranquilo, né? Tem que se hidratar mais nesse período de jejum. E aí tem 8 horas para se alimentar. A janela que eu gosto de fazer é isso, 16 de jejum por 8 de alimentação, mas existem vários protocolos. Existem também agora vários estudos mostrando, por exemplo, que você sinalizou aí de ficar mais inteligente pela manhã quando está jejuando. Isso é fato, eu tenho esse feedback dos meus pacientes todos os dias. Claro que pode ser uma estratégia que não funcione para todos, né? Tem que respeitar a individualidade biológica de cada um. Mas tem estudos mostrando que quando a gente está em jejum, há um estímulo de um aumento de uma proteína cerebral chamada BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor. Então, essa proteína tem a capacidade de aumentar a plasticidade neuronal.
e as conexões, as sinapses, né, podem ficar mais eficientes, vamos falar dessa forma. Então, eu posso aumentar a minha capacidade de raciocínio, de foco, né? Um feedback que eu tenho com muita clareza assim, dos meus pacientes, eles falam, eu fico com mais clareza mental, eu produzo melhor quando eu estou em jejum, eu trabalho com mais foco, entendeu? Eu não sei se isso foi o Tu que você sabe que vivenciou. não, tu sabe, eu até comecei a estudar isso, mas daí por uma linha mais mental, né? Porque o melhor corpo que eu fiquei, assim, que da minha vida, que eu falo que tem que ter uma disposição, às vezes não é nem o corpo mais definido, me sentindo bem, foi fazendo jejum, né? Foi usando essa estratégia. E, e faço, às vezes eu quebro só o padrão para manipular a variável e volto a fazer, sempre com orientação médica e de nutricionista. E o que eu vejo é que eu falo que a gente é corpo, mente e espírito. E quando a gente fica muito preocupado com o que comer e tudo está vinculado à comida, a gente fica muito corpo. A gente fica muito olhando só para a coisa do corpo. E aí, quando tira ali de uma parte do dia a comida, porque 8 horas, 6, 7, 8 horas, depende de quantas horas tu vai dormir, se o jejum também é nesse horário, eu acredito que sim, né? A pessoa ela fica menos corpo, menos carne, tá? E ela começa sabe, a entender o que está acontecendo. E a adaptação do jejum, para mim, foi o mais bacana, né? E tu sabe, Uhum. Márcio, eu até tava falando com o Everton, que tu conhece, eu falei para ele, cara, e na época ele até falou comigo, eu não costumo fazer tanto, e eu falei, só que a minha vida inteira de atleta, que eu fui atleta de taekwondo até os 21, eu não comia de manhã, eu fazia 16 horas de jejum. E aí depois virou moda o de 3 em 3 horas, né? E aí eu, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que comer de 3 em 3 horas. E eu só seguia a moda. Eu não vi o que era melhor para mim, para o meu perfil, o que eu acreditava, né? Tem um negócio que eu vejo que às vezes as pessoas confundem o jejum intermitente porque não vão ao médico, especialista ou nutricionista, que elas acham que tem amigos meus que, eu tô fazendo jejum intermitente, daí tu vai almoçar com a pessoa, tem aquele morro, né, no negócio. Como é a forma, se existe essa forma, qual o cuidado que eu tenho que ter para quebrar o jejum, a primeira refeição de jejum? Tem esse cuidado, não tem? Ele pode ser mais flexível, pode? Assim, ó, eu costumo dizer o seguinte, depende também dos objetivos de cada um, né? Tem pessoas que praticam o jejum e me mandam mensagem depois, sei lá, em rede social, pessoas que eu não conheço, que veem os posts, enfim, e praticam por conta própria e mandam lá, eu fiz o jejum 16/8, não teve nenhum resultado. Tá, mas o que é que você está comendo? Então, antes de mais nada, é saber o que comer, né? Comendo direito, depois a gente lança a mão de uma estratégia de jejum intermitente para potencializar resultados. Falando agora de emagrecimento, certo? Agora, existe algum cuidado que eu tenho que ter na hora de quebrar meu jejum? Eu vou te dizer assim, ó, no jejum 16/8, hoje em dia nem se chama mais de jejum intermitente, o jejum 16/8, porque ele é muito curto. A gente chama de restricted time eating, né? Ou seja, seria comer numa janela restrita. Eu vou pegar minhas 24 horas e vou determinar minha minha janela de comida. O jejum intermitente começa a ser chamado agora a partir de 24 horas, porque tem pessoas que praticam 48 horas, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu não recomendo, tá? Precisa ter um acompanhamento médico para isso. Mas nesses casos, quando você fica mais de 24 horas, né, em jejum, principalmente acima de 3 dias, aí tem que ter um cuidado, porque tem uma síndrome chamada síndrome de overfeeding, né? Quando você vai, vamos dizer, quebrar esse jejum, você pode ter um distúrbio hidroeletrolítico. Aí tem que ter um cuidado para você quebrar esse jejum, por exemplo, com uma coisa mais leve, mais pastosa, mais líquida, uma sopa, né? Mas isso é um caso à parte, tá? Falando do jejum 16/8, que é o que eu gosto e que eu vejo que a maioria das pessoas conseguem pôr em prática, não tem esse maior cuidado aí na hora de quebrar o jejum. Se a pessoa quebrar com um pratão de comida, ela não vai ter nenhum malefício a princípio, tá? Só que para que ela vai quebrar com um pratão de comida? Aí depende. Imagina um fisiculturista que ele está em trabalho de hipertrofia muscular, né? E que pratica o jejum. Então ele normalmente iria comer um volume grande de comida e ele está restringindo a janela de alimentação dele. Ele vai ter que comer refeições muito volumosas, né? Só que aí, nesse caso, que eu peguei o exemplo do fisiculturista, eu prefiro que ele
coma de 3 em 3 horas, já que ele está em trabalho de hipertrofia e ele vai ter que comer um grande volume de comida, quebra isso em várias menores refeições ao longo do dia. Eu acho que é uma estratégia mais inteligente para esse caso. Então, eu prefiro a estratégia do jejum intermitente, falando em composição corporal, quando o objetivo é definição, queima de gordura. E aí, claro, tem que ter o cuidado na hora de quebrar o jejum, porque a ideia não é, eu não comi de manhã, então agora eu vou comer o equivalente a 2, 3 refeições no almoço. Aí eu não vou ter o resultado do emagrecimento que eu estou buscando, entendeu? Não sei se ficou claro aí essa questão. Ficou. O pessoal está fazendo umas perguntas aqui. Tem perguntas que o pessoal já mandou no grupo, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas acabam fazendo dietas de extremo sacrifício. Isso depende muito do perfil comportamental, que nem o doutor disse. Depende muito do perfil da pessoa. Tem gente que gosta de desafio. Só que eu sempre falo, pô, será que isso tu vai conseguir continuar? Será que vai ter constância? E aí tem a dieta do low carb, né? E a pessoa tem uma estratégia lá, o Dr. Beat. Teve uma pessoa que, inclusive, foi minha aluna de personal, comprou o livro Dr. Beat, que é uma dieta, enfim, que é uma estratégia, na verdade. E ela emagreceu 42 quilos, depois engordou 35 e entrou em depressão, porque viveu o efeito sanfona. Depois ela começou a treinar e conseguiu estabilizar ali o peso dela saiu da obesidade, ficou no sobrepeso, mas conseguiu correr, conseguiu ter uma vida normal. Só que foi a primeira experiência que eu tive com low carb. O que tu acredita dessa estratégia e qual os benefícios e os cuidados, né? Porque tudo tem prós e contras. Sim. Jefferson, low carb, eu sou fã da low carb. Eu sou fã de low carb e fã de jejum intermitente. Então, talvez eu seja suspeito para falar. Porque eu aplico isso direto, é a minha rotina diária de consultório, né? O que acontece? Uma coisa legal que você falou aí, que virou moda comer de 3 em 3 horas. Na verdade, a nossa genética ainda é muito parecida, é igual ao que a gente tinha de genética no homem que viveu na era paleolítica, né? Já tem estudos mostrando isso. Ou seja, nós somos homens das cavernas vivendo numa era moderna, onde o alimento agora é de fácil acesso o tempo inteiro. Se a gente voltar no tempo, a gente consegue aprender muita coisa. A gente não precisa voltar a caçar, virar caçador-coletor. Mas a gente pode tirar algumas conclusões quando a gente passa a analisar o que está acontecendo em termos de... O que aconteceu na nossa escala evolutiva, entendeu? Então, veja, naquela época o homem não tinha acesso a alimento o tempo inteiro. Claro que ele não comia de 3 em 3 horas. E o que a gente tem mais de evidência é que não tinha muito acesso a carboidrato também. O que se comia era mais a proteína, a gordura e alguns poucos carboidratos, né? Não tinha muita coisa de carboidrato. Somente refinados como açúcares e farinhas, é óbvio que não tinha, né? Então, por que eu gosto muito da low carb? Porque se a gente parar para observar, essa coisa de comer carboidratos demais, entenda, eu não quero culpar o carboidrato, tá? Mas vamos entender aqui, quando eu como muito carboidrato e o tempo inteiro, de 3 em 3 horas, eu começo a jogar lanches, né? Na minha manhã eu jogo uma barrinha de cereal cheia de frutose. No meio da tarde, um biscoitinho, uma bolachinha. Na ceia, eu como outra coisa lá também, sei lá, um chocolatinho. O que acontece? Toda hora eu estou enviando pico de insulina, pico de glicose, pico de insulina, pico de glicose, pico de insulina. E a minha insulina vai ficar constantemente alta. E essa constante elevação da insulina, esse hiperinsulinismo, é a maior sinalização de ganho de gordura. E eu vejo que, se a gente parar para analisar, o que a gente come? Proteína, carboidrato, gordura. Normalmente, o macronutriente que tem maior impacto na elevação da glicose e insulina são os carboidratos. Então, se eu faço uma estratégia low carb, como o nome já diz, baixo consumo de carboidrato, normalmente eu consigo melhorar esse perfil metabólico, eu consigo promover no ambiente corporal do meu paciente uma queda dessa insulina, fazendo com que o corpo entenda que ele vai ser forçado a usar a gordura como substrato energético e não estocar essa gordura. Então, tratar o hiperinsulinismo é um primeiro passo para favorecer o emagrecimento saudável e sustentável e eficiente. E a melhor estratégia é controlar a ingestão de carboidratos.
Claro que se você come de 3 em 3 horas e tem um consumo de carboidratos em todas as refeições e você faz uma restrição forçada de calorias, você também vai ajudar na queda da insulina e promover emagrecimento. Mas eu vejo que na prática se torna uma estratégia um pouco menos eficiente e mais difícil de fazer. Por quê? Normalmente, quando eu restringo forçadamente as calorias, eu estou dizendo para aquela pessoa, olha, hoje tu come 3.000 calorias, a partir de agora tu vai comer 1.000, porque eu quero que você emagreça. E come de 3 em 3 horas com carboidrato, a pessoa vai ter fome, entendeu, Jefferson? E aí eu não consigo normalmente sustentar por muito tempo uma dieta de fome. Essa é a visão que eu tenho e é o que minha prática clínica me mostra. Quando eu faço uma estratégia low carb, eu consigo entregar um controle de insulina e mais saciedade para o meu paciente. Com a saciedade ocorrendo e o emagrecimento ocorrendo para entregar uma motivação, o que acontece? Se torna, no meu ponto de vista, uma estratégia mais sustentável no longo prazo. Porque eu não tenho o sofrimento da fome. Vai ter algum sofrimento sempre. O sofrimento de não comer, de abrir mão de alimentos que a pessoa gosta, muitas vezes. Quem não gosta de comer uma pizza, comer um doce, um bolo, uma nega maluca, uma cuca, né? Mas isso eu tenho que abrir mão para ter o resultado, né? Esses carboidratos refinados. Mas eu não vou ter fome. Então, aqui, de um lado, eu tenho duas estratégias eficientes. De um lado, um promove fome, outra não promove muita fome. Então, essa eu acho que é mais sustentável no longo prazo. Claro que tem cuidados que tem que ter na hora de aplicar uma low carb. E na hora de sair dela, tem que sair com critério. Talvez seja ali onde a pessoa que você mencionou errou. Ela fez a low carb, teve o resultado e não soube sair da low carb, entendeu? A gente tem que fazer isso de uma forma equilibrada. Tem que dar uma continuidade, né? Tem que viver, ver qual é a estratégia que vai ser melhor para ti. Por isso que eu falo assim que detalhes fazem diferença. Tu sabe que eu fiquei um pouco afastado, não 100% da área, mas eu fiquei um pouco afastado, tá? E aí eu chegava em casa todo dia, eu ganhava aquelas de parceiros, de lojas, aquelas pastas de amendoim. E chegava, eu comia lá meus 6 ovos de noite. Às vezes era mais, tá? E comia 3 colheres zona de pasta de amendoim. E aquilo foi, eu falo a minha pro pessoal perceber assim, pô, mas tu errou também, mas claro, porque eu não estava medindo as coisas, né? Eu não estava medindo as coisas. Então, às vezes eu vejo que tudo que tu promove fome, a pessoa parece que promove, ela gosta de chegar assim, tô com fome, tô fazendo dieta, eu tô com fome. E ela não vai manter aquilo. E às vezes outra dieta que tem menos carboidrato te sacia mais a fome. Por isso que os detalhes, eles fazem total diferença. Eu estava estudando hoje sobre hábitos, né? E, por exemplo, um hábito rápido demora para te adquirir 7 dias. Ah, eu quero tomar café sem açúcar. São detalhes tu já deve ter visto no consultório, tu vê a pessoa, mas eu me cuido. Aí tu vê, ela toma 6 cafezinhos por dia e bota 3 colheres de açúcar em cada café. Imagina quanto dá isso só retirando esse detalhe, né? E aí eu vou ficar 7 dias sem tomar café. Tu vai diminuindo aquele café, tu vai diminuindo, até ficar sem o açúcar. Não o café, diminuindo o açúcar no café. Depois, mais 7 dias sem açúcar. E o teu corpo ele vai tendo uma adaptação. Uma vez, Márcio, eu e o Everton estavam num curso e a gente estava sentado e viu uma menina, né, que toca nós, porque quando a gente tem conhecimento e sabe que o outro não tem, a menina com um grau de obesidade, visivelmente, e ela pegando o café, tomou aqueles café de maquininha e com metade de açúcar ela começou a comer o açúcar. Começou a comer o açúcar. Então, existe um processo mental, uma adaptação mental, neurofisiológico também, para você conseguir adquirir esse novo hábito. Por isso, quando você está vendo uma live aqui, a gente fala muito do alimento físico, do alimento emocional aqui, Márcio. E quando você está vendo uma live, você está se alimentando a sua mente, você está tendo conhecimento. E eu falo para as pessoas, pô, quando tu tem esse conhecimento que está sendo passado aqui, tu perde o direito da inocência. Porque às vezes a pessoa, tá aí, eu estava fazendo errado e não sabia, mas agora você sabe. E quando você sabe, o que você vai fazer com isso que você sabe? Ah, eu vou consultar o médico, eu vou lá no Dr. Márcio, eu vou treinar numa academia, eu vou cuidar mais da alimentação, eu vou ler, eu vou ficar alimentando mais minha mente. Porque aí tu começa a respeitar. Depois tem
aquisição de hábito em 21 dias e todos os dias até sábado e domingo. E depois tem de 40 dias, que é o hábito mais profundo. E eu falo para as pessoas ali, 58 dias. Não fez 2 dias o que está combinado. A gente tem um diário lá em um planner, que daqui a pouco eu vou liberar para o pessoal. Começa de novo. Por quê? Porque tu vai demorar talvez para aprofundar naquele hábito. Tem a quarentena, a Arca de Noé ficou parado 40 dias lá na... Eu estava lendo o livro esses dias na Turquia. O Jesus caminhou 40 dias. A gente ficou parado na quarentena. Então, a quarentena é para desenvolver um hábito. E, às vezes, esse hábito é seguir uma alimentação, uma estratégia alimentar. Às vezes, esse hábito é começar a perceber a tua fraqueza e agir por ela. Às vezes é tomar café com açúcar. Às vezes eu vejo na minha casa, eu sou de família de italiano, então a gente tem que ter sobremesa depois do almoço. Tem que ter sobremesa, tem que ter sobremesa. Não pode deixar a comida na panela, tem só mais um pouquinho. Então a gente foi sendo educado desde lá, nossa personalidade se forma do 0 aos 7 anos, desde o feto até os 7 anos. E aí você tem que verificar o teu perfil e escolheu o melhor para o seu perfil. Por isso que o autoconhecimento, quando você alimenta a sua mente, quando você tem conhecimento, fica mais simples de acertar. Você tem mais ferramenta para poder acertar. Perfeito. Deixa eu ver as perguntas aqui que o pessoal está falando. Se tu quiser colaborar com mais alguma coisa, porque eu sei que tu estuda também essa parte comportamental, né? Não, eu acho que é perfeito isso aí que você colocou. Que eu queria só acrescentar, inclusive, o que é que eu procuro fazer com meus pacientes, né? Passar o conhecimento para que eles tenham autonomia e o controle sobre o seu corpo e saúde. A minha ideia é que o meu paciente não fique dependendo de uma dieta específica, mas que ele entenda o impacto que os alimentos geram no corpo para que eles tenham autonomia para saber como emagrecer, como estabilizar o corpo no novo peso e como viver um estilo de vida depois que emagreceu, permanecendo magro, com saúde, né? O percentual de gordura diz muito sobre a saúde de uma pessoa. Era isso, só para dizer que essa é a minha ideia, não deixar a pessoa dependendo de uma dieta, mas que tenha autonomia, né? Que ela faça aprenda a fazer melhores escolhas. Que é o que você falou, depois que você detém o conhecimento, não tem desculpa. Você sempre tem uma opção de seguir um caminho ou outro. Você pode dizer que estava errando porque não sabia, mas agora que sabe, a escolha é sua, né? Quando você pega uma estratégia alimentar, um treino, tá dentro de um grupo ali que tem pessoas orientando, tem 3 caminhos. Ou você vai fazer dar certo, ou você vai errar e vai desistir, ou você vai errar, aprender e continuar. É 3 coisas. Você vai fazer dar certo, você vai errar e vai desistir, você vai errar, vai aprender e vai continuar. Uma hora vai dar certo. 3 caminhos, não tem? Esses dias eu estava fazendo uma live de empreendedorismo. Quando eu abro uma empresa, o que acontece? Ou ela dá certo e você cresce, abre franquias, ou ela dá certo e você vende para alguém, ou ela dá errado e você quebra. Então, às vezes, a gente simplificar as coisas fica mais simples, né? A Poliana postou aqui: tenho 36 anos e sou diabética. Sinto que meu emagrecimento está muito lento. Eu quero saber quantos dias ela está nesse processo, tá? O que fazer para acelerar? Se puder escrever assim, quantos dias você está nesse processo de emagrecimento já? Falar aqui com base nesses dados de uma forma... não tem como individualizar e dizer. O ideal seria o quê? Ter uma consulta, avaliar exames, ver todos esses detalhes. Quanto tempo está em dieta, que dieta que está sendo feita. Mas eu vou supor algumas coisas aqui para responder. Paciente de 36 anos diabética, eu estou presumindo que ela seja diabética tipo 2 e esteja acima do peso, que é o mais comum. As pessoas engordam, que é o que eu estava no caminho lá antes de entrar nesse estilo de vida novo. Lembra quando eu era oftalmo, que eu falei, eu ganhei peso, desenvolvi resistência insulínica? Que é o que acontece. As pessoas ficam desleixadas com a sua dieta, começam a comer muitos carboidratos, enfim, desenvolvem resistência insulínica, ganham peso e viram diabéticos, né? Nesse caso, qual é a melhor estratégia? Low carb, foi o que eu expliquei aqui, porque quando eu controlo a ingestão de carboidratos, eu consigo controlar a minha insulina, fazer com que a insulina caia, e eu consigo promover um emagrecimento mais rápido, mais eficiente, mantendo a motivação em alta, entendeu? Então, como eu não sei os detalhes aqui, eu diria, a primeira coisa é, será que está lento mesmo ou não está sendo feito um emagrecimento de uma forma mais eficiente mesmo, né? Está seguindo, está tendo escapulidas?
Eu costumo dizer para o meu paciente assim, imagine que eu tenho um medidor de insulina aqui, tá, Jefferson? Se a insulina está aqui, ela está alta, eu estou engordando. Se a insulina está aqui, ela está baixa, eu estou emagrecendo. O que eu vejo que muitas pessoas erram? Elas estão com a insulina alta, começam a fazer uma dieta, aí elas estão perdendo peso. 3 quilos. Ah, legal, chegou no final de semana, dão uma furada na dieta, não se comprometem, não tem disciplina. O que acontece com a insulina? Pum, volta para cá. Então elas ficam nessa sanfona aqui, ó, emagrece um pouquinho, erra, engorda. E aí acham que não conseguem emagrecer. Faltou uma persistência para fazer essa insulina virar a chave e sustentar ela aqui. Aí depois... Sabe o que eu falo ultimamente? É assim, ó, o final de semana ele é um acordo social e tudo bem, né? Tem gente que fala, não, sábado e domingo eu não trabalho, sábado e domingo eu não faço nada. Tudo bem, é escolhas, é um acordo social. Tem gente que escolhe descansar segunda, tem gente que trabalha final de semana. Eu falo que até Deus construiu o dia e o mundo em 6 dias e só descansou um, tem gente que quer descansar 2, mas vamos lá. Quando a gente está desenvolvendo um hábito, eu falei lá, é 7 dias direto, um hábito pequeno. Um hábito mediano é 21 dias direto. Um hábito profundo é 40 dias direto. Porque se tu fica um dia... Tem até uma pesquisa que eu li de pão, né? As pessoas vão lá, comem pão, daí no outro dia dá vontade de comer pão no mesmo horário, e vai indo, e pão, e pão, e pão. Nada contra o pão, eu acredito que você pode comer pão. Só você não pode comer algo que você sente culpa. Porque a culpa é a energia mais baixa dos sentimentos, tem 30 Hz. Agora a energia da razão tem 300 Hz. Então, quando você tem a informação e age sobre a informação, isso é ser racional. É 10 vezes mais força que um alimento te dá quando você escolhe acertar. E agora vocês, essas 62 pessoas que tem aqui, têm esse conhecimento que, pô, eu tenho que ir no médico, talvez semestralmente, eu tenho que buscar um nutricionista, eu tenho que investir nisso. E eu vejo, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, sabendo se era por valores que as pessoas não buscavam isso, mas eu acredito que as pessoas não acreditam que merecem isso. Sabe? O spa da beleza não tem. Então, quando você entender como é bom investir em você, nossa, aí a sua vida vai melhorar. A Diana perguntou aqui, ó, quais sintomas podemos identificar resistência insulínica? Vamos lá, boa pergunta, Diana, né? Olha só, quando a insulina começa a se elevar, o ganho de peso é talvez uma das primeiras coisas que a pessoa vai perceber. Ela começa a acumular gordura mais facilmente, né? Ela começa a se comparar com as amigas, né? Pô, mas minha amiga come que nem eu como e ela tá magrinha e eu tô engordando. Talvez esteja com resistência insulínica. Outra coisa, retenção hídrica. Já vi as pessoas falando, eu me sinto inchado, qual é o chá que eu vou tomar? Qual é o remédio diurético? Digo, o melhor remédio é controla a ingestão de carboidrato. Mais uma vez voltei a falar em low carb aqui, tá vendo, Jefferson? Porque eu vejo que funciona muito bem. Quando eu estou com a insulina alta, eu aumento a retenção de sódio. Eu elimino menos sódio, ou seja, sódio fica mais no meu corpo. E com isso eu fico com mais água retido. Quando eu faço uma estratégia como o low carb, o jejum intermitente, o que acontece? Minha insulina cai. Com isso, eu passo a eliminar mais sódio pela minha urina. Onde vai sódio, vai água. Então, eu vou urinar mais e eu vou combater essa resistência insulina. Então, eu vou diminuir o inchaço. Então, o inchaço é outra coisa. Pessoas que estão muito acima do peso e têm muita insulina muito alta, elas começam a desenvolver, às vezes, uma marca na pele, normalmente atrás do pescoço, que a gente chama de acantose nigricans. É um sinal praticamente patognomônico de resistência insulínica. Aumento da pressão arterial. O que eu vejo todos os dias são pacientes que eu consigo colocar no emagrecimento eficiente e eles deixam de precisar de remédios para pressão. Olha só quantas pessoas poderiam estar sem usar remédio se combatessem essa insulina. Porque quando eu aumento a retenção de sódio, água, eu aumento minha pressão. Quando eu elimino mais sódio e água, eu baixo minha pressão, entendeu? Esses seriam os mais importantes. Essa aqui eu gostei, ó. O corpo pode boicotar o emagrecimento. Eu vou responder do meu jeito, mas depois tu responde do teu. Sim, porque a tua mente faz parte do teu corpo. E é ela que boicota tudo. Mas daí tem todas as questões fisiológicas, né? Mas a tua mente, ela faz parte do teu corpo, né? Mas responde aí com mais tecnicamente, vamos dizer assim.
eu queria mais explicações. O que é que tu entendeu da pergunta? Eu não entendi muito bem. O corpo O pode corpo boicotar. pode boicotar o emagrecimento. Eu acho que ela está falando sobre os fatores genéticos, tipo células, algumas coisas que as pessoas. Eu sei, a Tainá, eu já falei com ela, e eu acho que ela está querendo dizer mais da questão genética, né? Ó, do ponto de vista genético, sim. Por exemplo, já foi identificado genes que, se a pessoa tem um polimorfismo genético, algumas alterações genéticas, ela pode ter maior suscetibilidade a vir a ficar obeso. Então, genes associados à obesidade já foram identificados. Então, sim. Porque a obesidade, o que é? É uma condição multifatorial, não é uma coisa isolada, não é só insulina alta, né? Aqui a gente tenta resumir para pegar um ponto-chave. Mas são muitas coisas. E a genética, com certeza, faz parte disso, tá? Agora, eu costumo dizer o seguinte, tá, Jefferson? Por mais que uma pessoa tenha uma genética favorável, tenha tido uma cultura, uma criação, como viveu com descendente italiano e tal, cara, por mais que tenha tudo isso fazendo com que a pessoa tenha uma maior chance de engordar, ainda assim, algo tem que ser o gatilho para ela ganhar peso. E o gatilho normalmente é o consumo inadequado de alimentos, entendeu? Então, por mais que tenha uma genética favorável, é possível emagrecer. Talvez uma pessoa que tem uma genética favorável a ganhar peso, ela tenha mais dificuldade, tá? Do que outra, né? Tem a ver com biotipo, tem a ver com várias coisas. Mas ela O consegue. meu, no meu advogado, um dos meus melhores amigos está olhando ali. Ele fez vários tipos de dieta, né? E ele agora se adaptou à dieta, não, a estratégia alimentar cetogênica, né? Que é uma estratégia que ele usa e dá para ver que ele se sente bem. Por isso que é bom tu experimentar e viver. E ele vem há anos, a família dele é uma família que tem talvez essa linha mais vamos dizer, o fator genético obesidade dentro da família dele, dos avós, dos bisavós, dos pais. E aí mesmo assim ele conseguiu ter um resultado, porque as escolhas, quando ele conseguiu educar aqui, eu falo, ele conseguiu ter o conhecimento, ser orientado por médicos, ser orientado por nutricionistas e profissionais de educação física, ele conseguiu ter um resultado melhor, né? Tem essa pergunta aqui, que é uma pergunta que parece ser tão... É rasa, eu falo para as pessoas, mas existe o alimento que mais engorda? Antes de entrar nessa pergunta, vamos partir aqui, senão a gente vai. Estou vendo o tempo da live já está quase no final. Vamos partir para essa aqui. Qual é o alimento que mais engorda? Não tem, né, Jefferson? Não tem um alimento que mais engorda. Eu acho que tem, na minha percepção, tem alimentos piores, tá? Então, os piores alimentos são os alimentos que promovem maior elevação de insulina, que normalmente são os carboidratos refinados. Então, qualquer tipo de açúcar e farinha, no meu ponto de vista, vai engordar mais facilmente do que comer comida de verdade. Por exemplo, carnes, ovos e saladas, entendeu? Só que, claro, eu como super saudável carnes, ovos e saladas e como muito, 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 eu vou engordar também. Então, não existe um alimento que é o que mais engorda, mas eu diria que os carboidratos refinados são, no meu ponto de vista, os piores. Tu ia falar da estratégia cetogênica ali? Agora já nem me lembro, mas a cetogênica é uma estratégia que eu aplico com frequência, né? Eu gosto bastante porque é um consumo muito reduzido de carboidratos, né? Eu aplico uma cetogênica modificada, porque eu percebi que a produção de corpos cetônicos, que é a dieta cetogênica tem esse intuito, não é o mais importante para o emagrecimento. Mas a estratégia em si, ela funciona super bem e eu gosto dela modificada. É outro bate-papo aí que exigiria Uma tempo aí para adaptada explicar. disso. Qual o melhor tipo de exercício para quem está começando jejum intermitente? Isso é uma dúvida que surge sempre, né? A pessoa, eu posso fazer exercício em jejum? Como é que é fazer exercício em jejum? Eu costumo dizer assim, ó, tudo que você vai fazer que é uma coisa nova para você, comece devagar. Você vai começar a jejuar, começa com de 12 horas, depois passa para 14, depois vai para o de 16. E se você começou a jejuar agora, antes você comia de 3 em 3 horas e começou o jejum agora, esse não é o momento para você treinar em jejum, se você nunca fez isso na sua vida. Primeiro se adapta à prática do jejum intermitente, depois tenta fazer exercício. Qual é o melhor exercício? Eu diria que você deve começar com qualquer exercício que você goste de fazer, mas começa devagar. Normalmente, fazer uma caminhada, por exemplo, em jejum,
a maioria das pessoas consegue fazer com tranquilidade. Depois acelera um pouco mais o passo, enfim. Mas eu tenho pacientes que praticam qualquer atividade, atividades intensas, por exemplo, como crossfit, como a musculação, é possível fazê-la em jejum. Só que algumas pessoas gostam, se dão bem, outras não. Aí é questão da individualidade. Eu acho que as pessoas precisam experimentar. Se chama a atenção da pessoa, a pessoa acha que pode ser legal, eu acho que ela deve vivenciar isso, mas com cautela, com calma, fala para o educador físico que está acompanhando, que está em jejum, para fazer uma progressão, entendeu? Mas, em suma, qualquer atividade física pode ser praticada em jejum, que nosso corpo, do ponto de vista biológico, ele tem essa capacidade. Mas pode ser que caia o rendimento para algumas pessoas. Por isso que tem que experimentar e ver qual a melhor estratégia. Tem uma frase que eu falo que é minha, né? Ela não é famosa ainda, mas eu falo que o seu sucesso ele tá numa nova experiência. Tu quebra um padrão e aí tu acaba experimentando aquilo. Por muito tempo eu fui uma pessoa que eu era contra fazer exercício em jejum. Eu era contra mesmo, não achava não via isso como uma boa estratégia. E aí, sabe o que aconteceu? Eu coloquei uma aluna a fazer isso, duas, comecei a fazer e tive resultados, inclusive com o tempo, eu consegui colocar muita intensidade, fazer exercícios de crossfit, os exercícios do crossfit, a odd bem intensa em jejum, e isso fez bem para mim, para minha mente, para minha saúde, também do resultado e o progresso físico que a gente pode ter, né? Agora a última pergunta aqui, a alimentação pode ajudar no efeito platô? Para quem não sabe, efeito platô é quando tu para de ter resultado, parece que tu sente ali, a gente mede, não tem resultado, mesmo fazendo um exercício de alta intensidade, no caso que a Charlize eu sei que faz, a gente pode ter alguma relação ou só em relação aos exercícios? A alimentação ajuda na quebra do platô ou só os exercícios? Então, assim, há uma tendência, né, de quando a gente inicia, por exemplo, uma dieta para emagrecer. A gente emagrece mais rápido, isso vai desacelerando e pode ser que em algum momento entre no efeito platô, que é esse efeito onde eu mantenho esse peso. Eu gostaria de emagrecer mais 5, 6, 7 quilos e não consigo ali, né? Por mais que eu faça dieta e atividade física. Primeira coisa que eu queria deixar claro é que o efeito platô não é de todo ruim. Tudo depende da perspectiva que a pessoa tem. Se você está no efeito platô, primeiro olhe quanto que você já evoluiu, né? Não olhe o que falta você conquistar, olhe tudo que você já conquistou. E se você está no platô, olha só que coisa boa. A maioria das pessoas emagrecem e voltam a engordar. Se você está no platô, isso significa que você não engordou, você emagreceu e sustentou. Então, isso é um ponto positivo. Mas eu quero quebrar esse platô e eu quero continuar evoluindo. Então, você precisa fazer algo diferente. Seja com atividade física, seja com a dieta. Exemplo, imagine que você emagreceu 10 quilos fazendo uma estratégia alimentar de comer de 3 em 3 horas e fazendo atividade física. Só que agora você está no platô e queria emagrecer mais 5 e não está conseguindo. Quem sabe é o momento de iniciar uma prática do jejum intermitente, entendeu? Vou fazer algo diferente, meu metabolismo não está acostumado. Então, eu vou criar uma nova adaptação, talvez eu saia do platô. Daqui a pouco o meu jejum está de 14 horas, muda para 16, muda para 18 horas de jejum. Daqui a pouco minha atividade física eu faço sempre alimentado. Quem sabe está na hora de eu iniciar uma prática de atividade física em jejum. Então são coisas diferentes que a gente pode dar um susto aí no metabolismo para ver se a gente consegue vencer esse platô, entendeu? Legal, então quebrar, seguir outras rotas, a gente pode vencer o platô. Pessoal, vi que teve várias perguntas ali, né? Essa live eu vou deixar até hoje gravada, eu só vou baixar. Agradeço o Dr. Márcio aqui para estar explicando e expandindo a missão dele, né? A nossa missão. É sempre um prazer receber. Eu sei que você estuda muito, tem uma agenda bem produtiva para estar aqui, então a gente honra e respeita o teu tempo. Eu acho que tempo é a única coisa que importa no mundo, né? Então o resto tudo vem da gente saber usar o nosso tempo, da gente querer alimentar a nossa mente. Eu quis fazer isso porque eu vi que muita gente, né, essa sequência de lives, amanhã tem umas que fala sobre vícios emocionais, de uma ferramenta que se chama Eneagrama, que cada perfil tem um vício emocional e o que isso tem um vínculo do tu escolher a melhor dieta para você. Inclusive, doutor, tem até alguns médicos que estão se especializando, fazendo esse curso. Qual o seu perfil e o vício emocional do seu perfil. E por quê? E quando tu te conhece, tu entende que existem outros nove perfis, né? Esse perfil não dá para dizer que não é científico, mas tu te auto-percebe.
E eu vejo que muita gente não consegue gerir as emoções. E aí acaba querendo na pressa. Ali teve uma pergunta que a gente viu. Eu não estou emagrecendo rápido. Né? E eu vi ali, mas quanto tempo será que ela está fazendo a vida com mais energia, com mais disposição? Né? Então, mais uma vez, gratidão. Vou deixar essa live gravada e quero que tu fale uma mensagem aí de reflexão, de final, se tu tem essa mensagem para deixar para o povo aí. Só tenho a agradecer. Eu concordo contigo que tempo é muito precioso, né? E para mim, o tempo empregado aqui nessa live foi um tempo muito bem empregado. Foi um tempo de construção, né? Para mim é um prazer imenso. Eu sempre digo, cara, se eu sou convidado para falar sobre saúde e qualidade de vida, eu vou dar um jeito de estar lá, porque, como eu te falei, a minha missão é essa, né? E eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. Queria mandar um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo. Se tiverem dúvidas, podem me mandar inbox lá no meu Instagram, tá? Que eu sempre procuro responder e consigo encontrar um tempo ali para a gente ir lá e responder e dar uma atenção lá. A ideia é responder todas as dúvidas. Valeu? Um abraço. Gratidão, grato pela contribuição. Live vai ficar lá gravada, pessoal. Comentem lá, sigam o Dr. Márcio e tamo junto. Valeu, energia! Energia, um abraço.